Fala aí pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma semana de vídeos aqui no canal. Dessa vez eu quero aproveitar a oportunidade, já que está chegando o Diversão Offline, o maior evento de jogos analógicos, jogos de tabuleiro, RPG de mesa da América Latina. E eu vou estar lá, no sábado e no domingo. No sábado, cobrindo o evento pela NCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, da qual eu faço parte como colaborador da equipe de comunicação e como colunista no Drop Nerd, que você escuta na rádio ONCB ou baixando o aplicativo da rádio ONCB. Você também consegue escutar o Drop Nerd, o aplicativo está disponível para iPads, iPhones, Androids e tudo mais. E eu quero aproveitar este ensejo, falando dessa semana aí de vamos pro DOF e tal, eu quero falar de jogos de tabuleiro, RPG de mesa, minha relação com essas mídias, como isso tudo começou, como não começou, como era quando eu era criança, e é isso aí, zaz. E antes da gente chamar a vinhetinha para tocar o vídeo, bom, deixa seu like para ajudar a fortalecer esse vídeo e fortalecer o canal por consequência, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é legal e que mais pessoas merecem, devem escutar este conteúdo. E se você estiver vendo pelo smartphone e apareceu hypar, por favor, hypa a gente também, que é sempre bom. Bora pra vinheta. Bom, eu desde pequeno sempre joguei jogos de tabuleiro, mas assim, a minha história com jogos de tabuleiro sempre foi muito envolta em banco imobiliário, tá? Uns primos tinham um banco imobiliário e a gente jogava muito. Eu jogava muito com um primo que morava aqui no quintal, que inclusive morava nessa casa que hoje é meu estúdio, né? Ele tinha o banco imobiliário, uma versão antiga do banco imobiliário, já que eu tenho 39 anos e meio, tô para completar agora. Então, ele tinha um banco imobiliário, que eu acho que era até da irmã dele, acho que não era nem dele. Enfim, e a gente jogava, eu e ele, às vezes vinham os outros primos aqui, a gente jogava banco imobiliário. E esse era o contato mais frequente que eu tinha com os jogos de tabuleiro. Uma vez eu comprei na escola um jogo de tabuleiro desses desenvolvidos independentes aí, educativos, que eram vendidos na escola, né? Era feito com EVA, os adesivos dos bichinhos eram colados no EVA. Era um joguinho divertido, né? Eu nunca joguei jogo da vida, sabe? Eu nunca joguei War, eu nunca tive experiência com esses dois jogos particularmente. Então eu não sei como é que eles funcionavam. Sempre tive curiosidade para jogar o War, o jogo da vida eu joguei uma vez durante a minha adolescência, uma época que eu estava indo para o psicólogo, ele me apresentou o jogo da vida. Mas o War, mesmo que são os jogos de combate, né? Eu acabei nunca jogando. Meu maior contato era com o banco imobiliário. Eu lembro que também, uma época, falando de jogos de tabuleiro, a Elma Chips fez uma promoção, era de investigação, de detetive e tal, e tinha um joguinho de tabuleiro atrelado a essa promoção. Era um joguinho de tabuleiro interessante. Eu lembro que eu jogava, às vezes com meu primo aqui, com alguns outros primos, a gente jogava este jogo de tabuleiro. E é isso. Eu lembro que eu tive também um jogo de tabuleiro do Sonic. Eu não sei se mais alguém teve esse jogo de tabuleiro. Ele não tinha muitas cartas, mas um outro jogo de tabuleiro que esse foi até interessante, pensando em história de pessoa com deficiência visual, eu ganhei de uns tios, irmão da minha mãe e esposa. É um jogo de tabuleiro que vinha com várias cartas, com os dizeres que você tinha que fazer, você tinha que ir sorteando carta conforme você caía nos lugares e tal, e essas cartas tinham as coisas que você tinha que fazer, né? E as cartas que vinham nesse jogo de tabuleiro eram muito pequenas, eu não conseguia enxergar. Então, esse pode-se dizer que foi o primeiro e único jogo de tabuleiro que a gente acabou adaptando aqui. Porque o que meus pais fizeram? Meu pai, mais especificamente, ele trabalhava numa metalúrgica, e nessa metalúrgica eles tinham lá um grande departamento de xerox e tal. E de vez em quando o pessoal fazia algumas xerox de apostila para mim, ampliação. Enfim, o pessoal dava um jeito lá. E aí ele levou para essa pessoal da xerox fazer a ampliação desses cards do jogo de tabuleiro e
veio pra mim, a gente até fez uma caixinha pra colocar as cartinhas e ficou legal, eu conseguia jogar. Era um jogo mais com caráter educativo. Agora, eu vou ser bastante sincero com vocês, eu não lembro o nome do jogo. Assim, um outro jogo de tabuleiro que eu tive era o jogo do Passa ou Repassa. Sim, se você é mais antigo ou se você é mais novo e só vê o Passa ou Repassa aí no SBT, já teve um jogo do Passa ou Repassa na época em que ele era apresentado pelo Gugu. Sim, Passa ou Repassa, né? E eu joguei um pouco ele também, e é isso. Jogos de tabuleiro, eu acho que são mais ou menos esses meus contatos mais fortes com os jogos de tabuleiro. E aí eu tive uma pequena experiência com card games, falando do Pokémon, que foi meu primeiro card game, o Pokémon TCG, né, que tinha umas manias na época, não sei se era mania, que você reunia pessoal no lugar, você tinha meio que lojinhas e tal, só que era coisa de bairro, você até tinha umas revistinhas que a Pokémon Company lançava, junto que aqui no Brasil é a Copag, né, para você ir carimbando cada comparecimento que você tinha, você ganhava pontos para ganhar insígnia e tal, você tinha isso. E aí eu migrei pro Magic, mas como eu não trabalhava na época, comprar as cartas era meio caro, eu acabei não levando nem o Pokémon nem o Magic pra frente, né? E nessa época eu ainda enxergava um pouquinho mais as cartas de Magic, eu até com alguma dificuldade, Magic e Pokémon, conseguia ler. E aí eu joguei um pouco mais jogos de card games nos emuladores, né, e no videogame, e parou por isso. Mais ou menos nessa época aí, anos 2000, eu não vou lembrar o ano exatamente, um dos colegas da escola tentou me introduzir ao RPG, mas ele não fez da melhor maneira possível. Uma vez que a gente tentou jogar algo sem Dragon Ball, sem ser que a gente estava jogando de RPG de 3D e T de Dragon Ball, aí ele foi tentar fazer alguma coisa para fora da gente, para fora do universo do Dragon Ball, uma coisa mais genérica para mim e para os irmãos dele, e ele não introduziu a cena direito, e ele acabou se irritando, como a gente não foi muito criativo na época, ao invés dele instigar a gente. Então meu primeiro contato com o RPG não foi muito dos bons, né? Então eu fiquei anos sem ter contato com RPG. Mas assim, sempre gostando da proposta de você ser o que você quisesse dentro daquele universo, poder mostrar a sua ficha de personagem e ser um personagem naquele universo e tal. Sempre foi algo que eu gostei. E aí, com o advento dos podcasts, né, eu voltei a ter contato com RPG com os nerdcasts de RPG, que eu acho que foi o caso de muita gente que acabou tendo contato de novo com RPG por causa do nerdcast de RPG. E o nerdcast de RPG, é o primeiro lá, a Lenda de Huffgunor, lá, o primeirão mesmo, o primeirão. E as sequências acabaram fazendo com que, ainda na época dos podcasts, ainda antes das lives do YouTube ganharem força, algumas pessoas começaram a lançar podcasts, aventuras de RPG em podcast. E eu comecei a acompanhar essas aventuras de RPG nesses podcasts. Até que em um dos podcasts que eu acompanhava, falou-se do Azecos e do Rolo Dado. E aí, puxa, Azecos, Rolo Dado, Twitch, vou dar uma olhada, né? E aí eu descobri o Azecos, o Rolo Dado, que foi uma das mais famosas campanhas de RPG sendo transmitida ao vivo na Twitch, e depois com os vídeos gravados no YouTube. Então eu comecei a acompanhar o Rolo Dado. Eu acho que eu consegui acompanhar o Rolo Dado ao vivo quando estava no episódio 40, mais ou menos. Eles tinham mudado há pouco, se eu não me engano, para 5.0. O Roxo tinha acabado de entrar na mesa. Enfim, então eu comecei a acompanhar o Rolo Dado nessa época. E aí, por consequência, comecei a acompanhar a mesa do Gruntar também. Comecei a acompanhar a Mestre X, a Merdir, essa galerinha toda em volta. E foi aí, assistindo essas mesas de RPG, dessa galera, que eu descobri outros canais e que eu aprendi e entendi como realmente funcionava o RPG de mesa, como realmente se jogava. E aí eu realmente falei, pô, isso é legal.
Que pena que eu não tive isso na adolescência, porque teria sido muito legal. E aí, né, eu fui pro Diversão Offline a primeira vez, a minha experiência no evento não foi tão boa. O pessoal do evento, em nome da Fernanda, né, a organizadora do evento, falou que ia melhorar, e no ano seguinte já me receberam muito bem, e minha experiência foi muito boa, foi bem melhor. Tanto que no mesmo ano eu acabei indo pro World RPG Fest lá em Curitiba, minha primeira viagem sozinho. Eu também tive algumas experiências lá na Omniverse, uma livraria em São Paulo, que tem o Dungeon Geek 21, e jogar alguns fins de semana, alguns sábados lá, mesas gratuitas e tal, também fui algumas vezes lá. Aí a pandemia me fez afastar, né, não ficar sem encontrar com as pessoas e tal, sem ir para evento. Voltei ano passado, né, para Diversão Offline, e acabei encontrando de novo com a Fernanda, onde eu instiguei o pessoal. Ó, gente, eu trabalho na NCB, dá pra gente tentar engatilhar uma parceria aí. E foi o que aconteceu, eu acabei engatilhando uma parceria. Esse ano a gente vai estar cobrindo para o NCB o evento, né? O evento vai receber treinamento também de como lidar com pessoas com deficiência visual. Parece que vai rolar uma palestra também da equipe da UNCB no evento. Então é isso, né? E eu preciso voltar a criar coragem e voltar a ir lá para o Omniverse, pelo menos é uma vez por mês o Dungeon Geek 21. Eu preciso criar essa coragem para encontrar com pessoas, jogar mais RPG, que assistir é legal, sabe? RPG, me divirto muito assistindo RPG, mas jogar é mais divertido, né? Preciso voltar, preciso encontrar uma galera para jogar. Eu tenho medo de jogar online, encontrar o pessoal online e eu não conseguir lidar com a plataforma e isso atrasar a mesa de todo mundo. Enfim, meus receios, meus problemas psicológicos aí que me deixam receoso de atrapalhar a jogatina dos outros se eu não souber usar as ferramentas. Mas enfim, vai ser muito interessante essa cobertura. Eu vou estar com companheirão do NCB, o Marcos Aurélio de Carvalho, que já foi apresentador da CBN, diretor da Rádio Globo Rio e São Paulo. Enfim, acho que vai ser uma troca muito legal que eu vou fazer com o Marcos nesse evento, né? Ele vai aprender sobre o universo comigo e eu vou aprender sobre cobertura com ele. Cara experiente, primeiro repórter de campo com deficiência visual, de cobrindo futebol. Enfim, vai ser um evento muito legal. Acho que a experiência do Diversão Offline esse ano vai ser bem peculiar para mim. E eu vou estar com a minha... Cadê? Com a minha câmerazinha que eu uso para os vlogs semanais aqui, que é essa câmerinha da Xiaomi. Eu vou levar ela no evento, vou levar meu suporte de cabeça, né? E quem sabe, tanto que o vlog semanal que eu estou gravando nesta semana vai ser encerrado na sexta-feira, porque eu quero fazer um vídeo especial do Diversão Offline, ver se eu consigo produzir conteúdo o suficiente, né? Vai ser um vídeo mais de bastidores com essa câmera aqui, não vai ser um vídeo tanto de entrevista e tal. Mas eu tô empolgado, eu acho que pode vir coisa muito boa daí, e quem sabe essa é uma primeira experiência da UNCB para se ampliar nos próximos anos, né? E enfim, e quem sabe eu jogue mais RPG. Eu recomendo que você que acompanha o canal aí, busque canais de RPG no YouTube. Para você não quer ver ao vivo, tem algumas mesas aí, busca mesa de RPG de mesa no YouTube, e procura umas campanhas que você vai encontrar coisa bem interessante de todo tipo de universo, todo tipo de sistema. É isso, entendeu? Então, super minha recomendação para vocês, porque é muito legal, ajuda na socialização, RPG de mesa, que é o com que eu tenho mais contato, mas quem sabe a gente consegue emplacar algum jogo de tabuleiro acessível aí. Enfim, vamos ver o que sai. E o futuro é promissor. Se você também acha o futuro promissor, deixa aí nos comentários. Se você gosta de RPG de mesa, jogos de tabuleiro, deixa aí nos comentários também. E se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Meu link com tabela com sugestão de produtos, bem como os links de afiliado, vão estar aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!